Tem uma oportunidade de ser. Se seus pais não forem bons, você ser igual a ele, ou então você ser completamente diferente e evoluir. O que não pode é desonrá-los, desconhecê-los como pais. Porque isso é só você fazer a matemática de quantas pessoas tiveram que nascer antes de você para que você tivesse a oportunidade de nascer também. Então, se apegar à matéria, querer levar a matéria para o mundo espiritual, esse é o grande problema. Porque é preciso você entender que a matéria é uma das fases do universo, um dos planos do nosso universo. A matéria, todo mundo sabe, é composta de átomos. E o que são átomos? São energia condensada. Temos a tabela periódica. A tabela periódica a gente vê os átomos, vê o peso atômico, vê o número atômico, vê um monte de informações que a gente tem na tabela periódica. O que é a tabela periódica? Foi aquele camarada que, observando a natureza, viu que havia matérias combinadas e havia matérias simples, que ele chamou elementares. Matéria feita de um átomo só. Por exemplo, o ouro. Se você pega o ouro puro, ele é feito de um só átomo. Ele vai ter um número de prótons, um número de nêutrons e um número de elétrons. O mesmo número de elétrons para o mesmo número de prótons. E os nêutrons o necessário para afastar os prótons um do outro. Para que a energia deles não colidam e explodam. Então, os nêutrons são de carga elétrica negativa para separar no núcleo ou no centro do átomo os prótons separar entre si. E em redor, os prótons são positivos, carga elétrica positiva, e em redor giram os elétrons de carga elétrica negativa. Então ele vê que existe o mais simples dos elementos, que é o hidrogênio. O hidrogênio tem só um elétron e um próton, nem nêutron tem. Somente. Então ele viu, colocou o número 1 da tabela. Depois ele verificou que tinha outro elemento chamado hélio, tinha dois prótons, dois elétrons. Ele coloca como número 2 da tabela periódica. E foi assim ele foi criando a tabela periódica, ou seja, uma tabela, uma exposição dos elementos simples. Mais simples, ou seja, simples quer dizer feito por um tipo de átomo só, portanto elementar. Você pode pegar o ouro e misturar com cobre, por exemplo, e quase toda joia que você tiver é misturado com cobre. Por quê? O ouro é muito maleável, ele se desfaz rapidamente. Você batendo nele, ele vai deixando os pedacinhos no outro canto. Se você passar na parede, fica a lista da parede. Ele gastou uma parte ficando na parede. Tudo que você pegar, ele fica amolecido. Mas quando você mistura com outro tipo de átomo, no caso é o cobre, em determinadas proporções, o ouro adquire dureza. Em determinadas proporções, ele adquire dureza. Então você tem uma aliança que é dura. Ela não está deixando pedacinho, fragmento em todo canto, enquanto o ouro puro ia acontecendo. Tem os cálices, que se usa, por exemplo, na Igreja Católica, são rígidos, duros, eles têm cobre. O sino da igreja, falando em igreja, o sino da igreja é estanho e estanho e ferro.
mistura aquela liga. E assim, para se obter muitos outros produtos, muitos outros substâncias que existem, criadas pelo homem ou pela própria natureza, você tem que combinar átomos. Por exemplo, a água, que já existe na natureza, ela é oxigênio e hidrogênio combinados, numa proporção de dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Por isso nós dizemos H2O, dois hidrogênios para um oxigênio. Então isso é a matéria. De uma maneira simples, a gente toma a água como aquela substância. O sal de cozinha, tão gostoso, e bota na comida, a comida fica com sabor realçado, fica muito gostosa. É a combinação de sódio e potássio. Aliás, de cloro e potássio. Aquele mesmo cloro que você usa muitas vezes para limpar o chão, para botar na piscina, tem outras substâncias com cloro para limpeza, porque o cloro corrói, para limpeza. Então, quando ele se encontra com sódio, formando cloreto de sódio, então você tem dois átomos diferentes, dois átomos elementares que se unindo formam o sal de cozinha. E assim vai a natureza e unindo as coisas naturalmente ou artificialmente, feita pelo homem. O ser humano entendeu como a natureza faz, aprendeu a lei na natureza e é capaz de produzir ligas, substâncias muito duras, a partir de substâncias moles, como alumínio, o ferro, o cobre.